Quando você liga para uma pizzaria e tem que escolher um sabor de pizza, você escolhe segundo aquilo que você pensa ou segundo aquilo que você sente? Em 1948, um cara chamado Phineas Gage passou por um acidente que é o mais relatado nos livros de divulgação de neurociência. Talvez você já tenha ouvido falar de Phineas Gage. Ele era um operário que trabalhava na linha férrea, na construção de ferrovias, e ele era responsável por abrir caminhos. Então, quando ele se deparava com rochas, ele tinha que explodir essas rochas para passar o trilho da rodovia. No entanto, um dia, quando ele foi preparar um estouro, ele tinha que fazer uma camada de pólvora seguida de uma camada de areia. A areia servia para evitar faíscas, né? Mas parece que ele esqueceu de colocar essa areia e na hora que ele foi mexer surgiu uma faísca e pá! Tudo foi pelos ares. A lança que ele utilizava para mexer na pólvora entrou pelo lado esquerdo do seu rosto e saiu aqui por cima da cabeça. É claro que os operários que estavam próximos olharam e pensaram: e morreu. No entanto, para surpresa de todos, Phineas Gage cai no chão, começa a se debater e ele grita por socorro, né? Os caras chegam para socorrer o Phineas Gage e ele, de forma enigmática, tá ali falando, pedindo socorro, consciente de tudo que está acontecendo. O primeiro médico a atender o Phineas Gage faz aquelas perguntas básicas para verificar se ele consegue falar direito, se ele raciocina. E assim, a princípio, apesar do susto, por incrível que pareça, o Phineas Gage não tem nenhum comprometimento mental. Ele pensa, fala normalmente. No entanto, 2 semanas depois, ele começa a manifestar comportamentos estranhos. Ao sair pelas ruas, o comentário que mais se ouve é: Phineas Gage não é mais Phineas Gage. Isso porque antes do acidente, o Phineas Gage era conhecido como um sujeito extremamente educado, que não falava palavrões, que se comunicava bem. E, inclusive, por isso ele era o chefe de uma equipe de operários, né? Ele conseguia conversar e harmonizar com as pessoas. No entanto, depois do acidente, ele passa a ter comportamentos bem diferentes. Ele xinga as pessoas, ele fala palavrões, ele assedia as mulheres, ele não tem mais freio inibitório, ele fala aquilo que vem na cabeça. E uma outra coisa curiosa é que ele perde a capacidade de fazer escolhas. Como assim? Qualquer tipo de escolha, né? Quando perguntavam para ele assim, na janta, você quer comer macarrão ou arroz? Ele ficava horas deliberando sobre as vantagens de se comer arroz e as desvantagens de se comer arroz, as vantagens de se comer macarrão, as desvantagens de comer macarrão, e não conseguia ter uma escolha sobre o que fazer. Tempos depois, um cara chamado Antônio Damasio teve acesso ao cérebro do Phineas Gage e ele conseguiu fazer uma investigação muito interessante, justamente para conseguir avaliar o que no nosso cérebro permite que nós façamos escolhas. Então aquela pergunta que eu fiz no início desse vídeo, se você escolhe segundo o que você pensa ou se você escolhe segundo o que você sente, agora tem uma resposta. Pelo menos a resposta dada nesse livro aqui do Antônio Damasio, chamado O Erro de Descartes, é justamente, vou dar o spoiler, atenção, momento spoiler, que você escolhe segundo aquilo que você sente. Por que o Damasio conseguiu chegar a essa conclusão? Basicamente porque o Antônio Damasio investigou a lesão cerebral que o Phineas Gage sofreu. O Phineas Gage sofreu uma lesão numa região chamada córtex pré-frontal, mais precisamente numa região chamada órbitofrontal, que fica próxima do olho, né? Inclusive ele ficou cego por conta da lança ter atingido o olho, e o córtex orbitofrontal. Esse córtex orbitofrontal, entre várias funções, é justamente aquele que vai avaliar as decisões que nós vamos tomar segundo aquilo que a gente sente. Essa é uma região do cérebro que tem conexões diretas com o sistema límbico, que é a parte do nosso cérebro que avalia os nossos sentimentos, as nossas emoções. O nome do livro do Damasio, O Erro de Descartes, vai se dar justamente por conta disso, né? Para quem gosta de filosofia, talvez saiba que o Descartes é o pai do racionalismo, é o pai da prerrogativa de que nós fazemos aquilo que nós pensamos. E Descartes é profundamente influenciado, inclusive, por Platão. Segundo Platão, é na razão que está a nossa natureza, na razão que está a nossa diferença em relação às outras formas de vida. Nós somos seres humanos porque temos a capacidade de pensar. E assim sendo, a boa decisão é aquela que é ponderada pela razão. Tanto é que você mesmo já deve ter dito, ou pelo menos ouvido, frases como: pensa antes de fazer, pensa antes de falar.
pensa antes de escolher. E nós, portanto, temos uma influência platônica cartesiana que parte da prerrogativa de que é o pensamento que regula a boa escolha. O Antônio Damasio é um spinoziano, ele é fortemente influenciado pela filosofia não do Descartes, mas do Baruch Spinoza. E Spinoza parte do pressuposto que o que nós somos não é uma divisão entre corpo e alma, né? Nós não somos esse dualismo que separa o corpo da alma, o corpo desejante da alma racional. Por Spinoza, nós somos uma coisa só. O Spinoza é conhecido como um filósofo monista. Ele crê que nós somos uma coisa só. Mente e corpo não podem se diferenciar. Mente e corpo, na verdade, se integram. E tudo que nós fazemos é segundo aquilo que nós sentimos e não aquilo que nós pensamos. Inclusive, o próprio pensamento é produto daquilo que nós sentimos. Um outro grande nome da filosofia, chamado David Hume, vai desenvolver esse conceito de Spinoza num texto chamado A Razão como Escrava dos Afetos. Nesse texto, Hume defende que a razão é uma consequência daquilo que a gente sente. E, portanto, razão e emoção não são coisas que lutam entre si, mas coisas que se integram. O exemplo do Hume é como se os nossos afetos fossem o combustível de um motor. O motor é a razão e a gasolina seriam os afetos. Não existe como o motor funcionar, o pensamento funcionar, se não houver o afeto, o combustível. E segundo David Hume, a função da razão não é fazer escolhas, mas justificar uma escolha que já é feita pelos afetos. Portanto, o que permite a tua escolha não é aquilo que você pensa, mas aquilo que você sente. E a razão, a única coisa que a razão faz é justificar aquilo que já foi escolhido. Existem inúmeras pesquisas atuais da neurociência que comprovam que essa prerrogativa provavelmente é a que melhor descreve o funcionamento do nosso cérebro. Se você quiser saber um pouco mais sobre isso, acompanhe aqui no canal, porque logo logo eu vou gravar novos vídeos falando sobre essas questões que envolvem a consciência, o inconsciente, as nossas escolhas, a racionalidade, os afetos e assim por diante. Tchau!